Conhecida parábola do filho pródigo. Você já deve ter ouvido algumas pregações sobre esse texto, essa passagem. Eu queria ler junto contigo. Lucas capítulo 15, versículos 11 em diante, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Agora preste atenção, querido, na segunda parte dessa parábola. Não sei se você já se deu conta, mas olha o que diz. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Queridos irmãos, capítulo 15 de Lucas é o capítulo dos achados e perdidos, o dos perdidos e achados. Você encontra ali 3 parábolas, comparações: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido.
E é interessante notar que também é o capítulo da alegria, porque diz que o pastor chama todos e se alegra por sua ovelha que estava perdida e foi achada. Aquela mulher chama as vizinhas e amigas e se alegra com elas por ter achado a moeda perdida. E o pai dá uma festa, faz um churrasco para o filho que estava perdido e foi achado. Então é o capítulo da alegria, há essa nota de alegria. Jesus diz: há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 que não necessitam de arrependimento. E ele repete depois dizendo: a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos, é possível um recomeço. É possível sim uma nova história. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus que se alegra com a salvação. Jesus oferece esse recomeço a todos. Porque se você prestar atenção, existe, sim, mais do que um pródigo nessa parábola, mais do que um filho perdido aqui, existe o perdido que saiu, mas também existe o perdido que ficou. Existe aquele que se perdeu lá fora, na vida de pecado, desperdiçando todos os seus bens, e existe aquele que se perdeu sem nunca ter saído. Sempre no ambiente certo, sempre próximo do Pai, mas longe do coração do Pai. Então o recomeço é necessário. O recomeço é necessário para o que saiu. E o recomeço é necessário também para aquele que ficou. Porque é possível estar perdido dentro da casa do Pai. Porque estar perdido não é uma questão de lugar, estar perdido é uma questão de coração. Acho que eu já contei isso aqui. Eu conheci um líder no Mato Grosso que ele sempre testemunhava, que foi filho de pastor, cresceu na igreja. Aos 15 anos ele disse: eu me desviei. Disse, mas com um detalhe: sem nunca ter tirado os pés da igreja. O desvio não é uma questão de pés. O desvio é uma questão de coração. E eu gostaria de focar, irmãos, nesse filho que ficou, naquela alegria do retorno. Há um rosto triste, para não dizer irado, indignado com o filho que voltou. Ele volta do campo, ele ouve a música, ele pergunta o que está acontecendo. Alguém lhe diz que o seu irmão voltou. E queridos, esse filho mais velho é o retrato dos religiosos da época de Jesus. Se você ler com atenção esse capítulo, ele começa nos 3 primeiros versículos, nos dando a dica, nos diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs estas parábolas. Você percebe que no meio da festa da salvação existe um tom de voz triste.
Existe um olhar infeliz. O pai recebeu o filho perdido de volta e essa misericórdia irrita o filho mais velho. Enquanto o pródigo está dentro da casa, está dentro da festa, está dentro da celebração, o filho mais velho está fora da alegria da salvação. Esse filho representa um perigo. O perigo de estar na casa do pai. O perigo de estar no ambiente certo, ser criado e ainda assim não estar em sintonia com o coração do pai. Aqueles que sempre estiveram na igreja, obedecendo leis, respeitando regras, talvez nunca se envolveram com o mundo, mas ainda não conhecem a alegria da salvação. Há pessoas que ainda não têm esse brilho nos olhos. Pessoas que às vezes têm até religião, mas não têm gratidão. Pessoas que têm familiaridade com as coisas sagradas, mas ainda não vieram a Cristo de maneira pessoal. Uma entrega real, profunda, sincera. Essa parábola mostra que ninguém está tão longe que não possa voltar. E ninguém está tão perto que não precise voltar. Crescer na igreja pode ser uma bênção, mas o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. A mesma palavra que quebranta uns é a mesma palavra que endurece os outros. Alguém uma vez disse que a familiaridade com as coisas de Deus pode ser perigosa, porque pode gerar um desrespeito, uma insensibilidade. De nada adianta crescer na igreja, mas não tomar parte na festa da salvação. E quais são as características desse filho? Vamos dar uma olhada. Primeiro, querido, esse filho vive com o pai, mas não tem sintonia com a palavra. O pai fala num tom, mas o filho ouve em outro. Ele presencia tudo aquilo que acontece, a festa, o retorno, mas ele entende tudo errado. A leitura que ele faz é equivocada. Ele se indignou e não quis entrar, e o pai procurava conciliá-lo. O pai disse: era preciso que nós nos alegrássemos com esse teu irmão, que estava perdido. O coração do pai está em festa, mas o filho está indignado. Ele não entende a festa. Se os dois principais mandamentos é amar a Deus e amar o próximo, esse filho aqui, ele nem amou a Deus, representado pelo pai, e nem amou o próximo, representado pelo seu irmão. Ele não perdoa o irmão pelos seus erros. Ele não perdoa o pai por recebê-lo. A pergunta não é há quanto tempo nós estamos na igreja, mas a pergunta é: eu já entendi que eu não merecia nada, e que mesmo eu não merecendo nada, Ele me amou, Ele me salvou, Ele entregou o seu melhor por mim, Ele deu o seu filho por mim. E em consequência,
eu amo a Deus, em consequência, eu amo o próximo, eu amo os perdidos, aqueles que nada merecem, porque eu também não merecia e fui amado. Segunda coisa, ele vive próximo do Pai, mas confia na justiça própria. Esse filho aqui condenou o pecado do seu irmão, mas ele não enxergava os seus próprios pecados. E esse é o empecilho da salvação. Quando nós não enxergamos o nosso próprio pecado, ele foi duro com o irmão e suave consigo mesmo. Eu já ouvi pessoas perguntando assim, mas por que na igreja se prega tanto sobre pecado? Tanto sobre pecado? Aliás, não está na moda hoje falar sobre o pecado. Mas sabe por que nós precisamos pregar sobre o pecado? Porque sem o exame, sem o raio-x, a gente não vai detectar a enfermidade para correr para o médico, para correr para a cura, para o remédio. Os fariseus religiosos, eles definiam o pecado em termos de ações externas. Então, se eu não fizer isso, não fizer aquilo, está tudo bem comigo. Eles não definiam o pecado em termos de intenções, do coração humano. Jesus diz, é do coração humano que procedem essas coisas que nós chamamos de pecados. Religiosos eram religiosos, mas eles eram orgulhosos. E se nós formos além da casca, nós veremos que o filho mais velho obedecia o pai, mas não de coração. Ele trabalhava com intensidade, mas não por amor. E o que mais importa na casa do Pai não é o que você faz, mas é por que você faz o que você faz. Não é o quanto você se esforça, mas é para quem você está vivendo. Não basta fazer a coisa certa, é preciso fazer para a glória de Deus. Fazer porque Ele é valioso, porque Ele tem o supremo valor na nossa vida, por amor ao próximo. Quais são os motivos que nos levam a fazer aquilo que a gente faz, que nos leva a viver do jeito que a gente vive? Terceira coisa, esse filho vive como servo do pai e não como filho. A religião do filho mais velho é rígida. Ele vive como escravo e não como livre na casa do pai. Ele obedece por medo, não por gratidão. Ele obedece para receber elogios e não porque é filho. Ele não desfruta a vida de filho, ele não desfruta a posição de filho. E esse é o problema. Ao invés de reconhecer que é amado, que é aceito, ele vive pelo desempenho, ele nunca entende que é filho. Ele nunca usufruiu, ele nunca descansou no amor do pai, ele nunca desfrutou dessa liberdade de filho. Ele diz, há tantos anos que eu te sirvo sem transgredir uma ordem tua, e nunca me deste sequer um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E o pai diz, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu.
Quantos anos servindo? Nunca percebeu que era filho, que tudo era dele, que podia usufruir, que podia desfrutar. Ser cristão, irmãos, não é um peso. Ser cristão não é um fardo de obrigações. Ser cristão não é viver sufocado, viver gemendo como escravos. Estar na igreja precisa ser um prazer. Andar com Deus precisa ser a vida mais deliciosa que existe. Desfrutar dessa comunhão, obedecer, precisa ser feito com alegria. É estar na casa do Pai e viver como filho. Essa é a vida maravilhosa que Ele nos oferece. E quando nós entendemos isso, quando a graça de Deus alcança o nosso coração, nós não fazemos algo porque temos que fazer, nós fazemos algo porque queremos fazer. Essa é a virada de chave. Deus é mais glorificado quando Ele é a nossa alegria. Deus é mais honrado quando Ele é o nosso prazer. Deus quer a nossa comunhão. É isso que Ele deseja. E quantas vezes a gente fica olhando para o nosso desempenho? Quantas vezes nós ficamos olhando para a nossa dignidade ou a nossa indignidade ao chegar na presença de Deus, esquecemos do principal, que Ele nos vê através do Seu Filho, e que a mesma voz que foi ouvida nas águas do batismo, quando o Pai disse: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer", é a mesma voz que em Jesus, pela fé em Jesus, Ele diz para você: "Tu és meu Filho amado". E esse é o segredo da vida cristã. Não é o nosso desempenho. Porque tudo que fazemos é resultado disso. Tudo que fazemos é consequência disso. Essa graça, maravilhosa graça, sendo perdido pecadores, fomos atraídos pelo seu amor. E não há dinheiro no mundo que pague isso. Como aquele homem que encontrou um tesouro oculto no campo e diz que ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, mas diz uma palavrinha no meio: transbordante de alegria. Essa explosão de alegria de saber que não merecemos, mas somos amados. De perceber o quão longe nós estávamos do coração do Pai, mas Ele nos deu o Seu Filho. A explosão de alegria, de gratidão. E essa alegria explode quando eu percebo que eu não merecia, mas Ele me amou. Você não merecia, mas Ele te amou. Você tem usufruído das riquezas, da graça e do amor desse Pai? Como tem sido a tua oração? Tem vergonha de orar por você muitas vezes tropeçar, falhar? Ou você chega ao trono da graça com confiança, sabendo que Jesus é que abriu esse novo e vivo caminho?
Em meio à doçura do pai, esse filho vive amargo. Ele confiava na religiosidade. Ele se sentia mais santo do que os outros, só ele prestava, o pai e o irmão não. Ele é amargo. Para quem erra, não há chance de se recuperar. O filho mais velho não conhece a palavra perdão. Na sua religião não existe recomeço, não existe vida nova, não existe uma nova oportunidade, uma nova história. Ele se sente injustiçado, o pai é injusto. Só porque perdoa o irmão. Na religião dele não há espaço para misericórdia. Ele fundamenta tudo no mérito e não na graça. Ele se achava merecedor. Ele diz: esse teu filho. A Bíblia diz que quem não ama o irmão está em trevas. Ele desconhece o amor e vive ressentido. E a Bíblia fala, queridos, que a falta de amor é um pecado tão grave aos olhos de Deus do que viver uma vida errada. Quando eu guardo o ressentimento do irmão que falhou, eu perco a comunhão com o Pai, porque eu me sinto mais digno do que os outros. Esse filho, ele vive também na presença do pai, mas ele anda solitário. Ele vive na casa do pai, mas ele anda sem alegria, sem amor, sem prazer. Ele anda solitário. Mas, queridos, na casa do pai há comunhão. Na casa do pai há amor, na casa do pai há alegria da salvação, há o prazer de pertencer a Jesus, na casa do pai há a doçura do Espírito. Nós podemos orar e Deus ouve. Nós podemos ouvir e Deus fala. Deus se relaciona. Mas para que isso aconteça, é preciso quebrantamento. Espírito quebrantado, coração contrito, não desprezarás, ó Deus. Você tem tudo para viver como um filho amado, e não como um órfão na solidão, na insatisfação. Basta viver em quebrantamento, nessa dependência desse Pai amoroso. Esse irmão vive na igreja, mas não se sente dono daquilo que é seu. Ele era rico, mas ele vivia como miserável. E nós não precisamos viver um cristianismo frio, pobre. O Pai tem para você e para mim uma vida abundante. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, disse Jesus, vida abundante. Em João 7 ele diz que há rios de água viva que brotarão no interior daquele que crê. Ele quer nos inundar com a sua presença, com o seu poder. Ele quer nos dar aquela paz, como diz em Filipenses, que excede a todo entendimento. Ele quer nos dar, como diz lá em Pedro, uma alegria indizível e cheia de glória. Mas por quê? Por que esse filho não tem nenhum proveito na herança do pai? Por que esse filho nunca fez festa? Por que esse filho nunca celebrou com os amigos, nem sequer um cabrito?
Porque ele não tem comunhão com o Pai. Ele não toma posse. Nós precisamos tomar posse. Porque vida cristã não é aquilo que você faz para Deus. Vida cristã é aquilo que Deus fez por você. Tomar posse da herança que nos foi dada. E por último, o Pai oferece a comunhão. O mesmo Pai que sai ao encontro do filho pródigo, que voltou, o abraçou, beijou, fez festa para ele, é o mesmo Pai que vai em busca do outro filho para conciliá-lo. Como diz no verso 31, o mesmo Deus que salva os de fora é o mesmo Deus que salva os de dentro. O mesmo Jesus que orou, Pai, obrigado porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos, é o mesmo Jesus que de frente para Jerusalém, ele orou, Jerusalém, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos e você não quis. Você já se perguntou? Por que Jesus recebia pecadores e comia com eles? Por que Jesus tratava de forma tão dura os religiosos? Ele não amava os religiosos? Sim, ele amava. Mas ele queria que eles enxergassem a necessidade dele. Como? Vendo os seus pecados. Não só os pecados dos outros, mas vendo os seus próprios pecados. Deus tem dois campos missionários, os de fora e os de dentro. E nós precisamos pregar essa mensagem salvadora para os de fora, como também para os de dentro, porque estar na igreja não é a garantia. Deus quer perdoar, Deus quer salvar aquele que viveu o pior passado. Mas Deus também quer perdoar e salvar aquele que cresceu no ambiente certo, que conhece a palavra, que está acostumado com a casa do Pai. E queridos, o remédio é o mesmo. E qual é o remédio? Ao reconhecer o nosso pecado, ao reconhecer o quanto estamos longe do coração do Pai, seja lá fora ou seja dentro, ao reconhecer isso, nós olhamos para aquele que de tal maneira nos amou, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que abrace esse Filho de Deus tenha vida eterna. Deus tem a mesma prontidão, a mesma boa vontade, a mesma generosidade de abençoar a cada um, se tão somente nós viemos a Ele de mãos vazias. Venha a Ele nessa noite, assim como você está, de mãos vazias. Se você ainda não tem a certeza de que tem desfrutado desse amor, dessa paternidade, desse Pai amoroso, venha a Ele assim como você está. E peça a Ele: Senhor, eu desejo viver como filho, não apenas como servo. Eu desejo desfrutar a posição de filho, não apenas de um trabalhador. Eu desejo essa proximidade, essa intimidade, essa comunhão